esse Deus tão maravilhoso. Escuta para mim, ele é muito especial no sentido de que eu recebi uma notícia que não é simplesmente o fato da morte do pastor que presidia o ministério de vocês, mas de uma outra perda que, infelizmente, ou felizmente, porque a notícia, ao mesmo tempo que é boa, também é ruim. E eles me pegaram de assalto, assim, dentro do carro, e disseram: olha, pastor, a gente está indo embora, que é o João e o Marcos. Eu conheço muita gente, porém eu tenho poucos amigos. E os poucos que eu tenho, eu costumo cultivá-los. E esses meninos, eles só me trouxeram alegria. Dois amigos. E um está indo para a Europa e outro está indo para a América. O João vai para a Inglaterra e o Marcos vai para os Estados Unidos. E vão ficar muito tempo lá. Eu acredito que é uma perda também. Perca num lado, mas ganho para eles no outro. Então, que Deus abençoe vocês dois. Vão em paz e que o nome do nosso bom Deus seja glorificado através da vida de vocês. O que Deus fez na vida desses dois, vocês não fazem ideia da dificuldade que Deus tirou esses meninos e hoje eles estarem na posição que estão. Que Deus seja louvado pela vida deles. Eles são milagres de Deus. Milagres de Deus. Eu ia falar uma situação aqui a respeito do João e do Marcos, mas não sei se será constrangedor para eles. Posso? Não? Posso? O Marcos, uma certa feita, estava de chinela havaiana no pé. Os dois desempregados, sepultaram a mãe, morando no fundo de uma igreja, sendo humilhados. E hoje, Deus exaltou esses meninos com tanta graça, com tanta unção. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Deus é maravilhoso. É como o hino de vocês aqui. Não desistam dos sonhos de vocês. Não desistam de lutar, de acreditarem, porque Deus é o Deus que ainda faz milagres. Deus ainda torna sonhos em realidade. Deus pega um menino, um não, os dois, nascidos e criados aqui na periferia da zona leste de São Paulo, botam na Europa e o outro na América e exalta porque Ele é Deus, e Deus é poderoso, infinitamente poderoso para fazer isso e muito mais na vida de qualquer um aqui nessa noite que está andando pelo chão da vida semeando sonhos. Se você é um semeador de sonhos, saiba que um dia você pode colher cada um deles. Saiba que o Deus que você serve é o Deus que não te abandonou, é o Deus que não te deixa, é o Deus que tem olhado para você nesse sofrimento, nessa aflição, e um dia, querendo o inferno ou não, Ele vai honrar a sua fé. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele está contigo. Ele é o teu Deus, o teu Senhor, e todos aqueles que hoje estão te vendo nesta situação lastimável, de lutas, necessidades, provações, um dia terão que olhar para você e reconhecer que o Deus que você serve é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o Deus que faz maravilhas em prol daqueles que nele esperam. Deus tem isso e muito mais para a vida da gente. Eu tenho certeza disso. Mas enfim, eu estou triste aqui e ao mesmo tempo alegre. Mas enfim, parabéns às irmãs por esse belo trabalho. Como sempre, um belo trabalho que vocês realizam todo ano. E o meu propósito aqui nessa noite é de falar a respeito de Jesus. Mateus capítulo 16. Evangelho na visão de Mateus capítulo 16. Versículo 13. Do versículo 13 ao 15. É um texto que vocês conhecem muito bem. Capítulo 16.
do Evangelho de Mateus, do versículo 13 ao 15. E só mais uma ressalva aqui, uma dica. Você que tem um amigo, preserve esse amigo. Você que tem uma irmã que anda ao seu lado, respeite essa amizade, preserve essa amizade. Amigos são para a vida inteira. Amigos, os verdadeiros, são para a vida inteira. Então preserve essa amizade. Mateus capítulo 16. Vocês encontraram? Amém? Tem amigo que é mais chegado que um irmão. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Irmãos, esse texto aqui que a gente acabou de ler é um texto bastante interessante, pelo fato de Jesus reunir os seus discípulos e fazer a eles essa pergunta. Jesus, ele é óbvio que ele não estava sofrendo nenhuma crise de identidade, ele não estava em busca da aprovação popular, em busca de índices de popularidade, ele não estava nem um pouco interessado no que as multidões pensavam no seu respeito, qual eram as arrazoações feitas por toda aquela gente em relação à sua pessoa, pelo simples fato dele saber quem era. Isto estava bem definido em Jesus, ele não precisava saber quem era. Então essa pergunta aqui, só para você entender, era apenas uma deixa para uma outra pergunta muito mais profunda, de ordem pessoal, íntima, particular, que seria feita na sequência aos seus seguidores, aos seus mais íntimos amigos, aos seus discípulos. Porque depois da resposta variada que foi dada pelos discípulos que disseram: olha, parte da multidão diz que o Senhor é João Batista, uma outra parte dela diz que o Senhor é Elias, alguns acreditam que o Senhor seja Jeremias, ou alguns dos profetas, ou seja, colocaram Jesus em pé de igualdade, um profeta, um homem comum, um porta-voz de Deus e mais nada. Mas aí Jesus então reporta essa mesma indagação aos seus discípulos, aqueles 12, aqueles que andavam na companhia dele durante um bom tempo já. E Jesus pergunta a eles: e vocês? O que vocês têm a dizer ao meu respeito? Quem é Jesus? Quem sou eu para vocês? O que essa ideia de mestre, de amigo, de companheiro representa na cabeça de vocês? Quem sou eu para vocês? E o interessante aqui desse texto que a gente leu é que os discípulos simplesmente se emudeceram, ou seja, eles se calaram, eles não tinham uma resposta incisiva, concreta, eles não sabiam definir com clareza quem era Jesus, embora eles estivessem andando ao lado de Jesus tempo suficiente para terem uma conclusão assertiva de quem se tratava. Não, eles ainda titubearam, eles não tinham uma clareza de ideias, era uma fé vacilante. Vai que a gente diz que ele é o Messias, ele nos repreende, diz que não. Vai que a gente diz que ele é João Batista, ele diz que é a encarnação do profeta Elias, aquele que veio preparando o caminho do Senhor. Então é melhor pecar pela omissão do que falar uma bobagem. Então a gente se cala e não responde nada, deixa que ele se manifeste, ele apresenta, ele dá as cartas, ele mostra quem ele é. Mas não era esse o intuito de Jesus. Jesus, ele não queria se apresentar, ele queria que os seus discípulos reconhecessem, sabessem quem ele era. Ele queria entender na cabeça de cada um deles o que ele representava para aquele círculo fechado de amigos. E Pedro foi o único que se colocou em pé em meio entre os 12 e disse o seguinte: eu não sei qual é a opinião deles, o que eles acham, o que eles dizem ao seu respeito, eu não sei qual é a ideia que eles formularam em relação à sua pessoa, mas para mim o Senhor já está bem definido aqui, eu já sei quem o Senhor é. Para mim o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu
sei quem o Senhor é, eu tenho essa convicção. Para mim, isso aí já está bem claro, bem definido. Para mim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o interessante aqui nesse texto é essa pergunta feita por Jesus: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta feita quase 2000 anos atrás, ela é tão atual que parece que ela foi feita semana passada. Aqui era Jesus tentando entender, ou tentando saber, ou descobrir quem é Ele, o que Ele representa para nós, para você, o que Jesus representa para você. Infelizmente hoje, Jesus, ou melhor, o Evangelho é apenas uma religião, dentre tantas outras religiões que vemos por aí, e Jesus é apenas um líder religioso. Infelizmente, na cabeça de muitos crentes, de muitos cristãos, Jesus não passa de um agitador político, de um líder religioso, de um ser iluminado que veio nos trazer uma nova revelação de Deus, entre tantas outras coisas. Enfim, Jesus é tratado de várias formas, interpretado de várias maneiras, ele é tido de tantas formas e visto por tantos ângulos, por tantas imagens, que é até difícil de defini-lo. Quem Jesus é, o que ele representa para você. É certo que se a gente perguntasse aqui para cada um de vocês quem é Jesus, o que ele representa para você, cada um de vocês teria uma visão, teria uma resposta em relação a ele. Talvez alguém aqui em nosso meio enxergue Jesus como pai, talvez outro não enxergue Jesus como pai, e sim como mãe, porque ele age também como mãe, dizendo: pode uma mãe, aquela que te deu a luz e te amamentou, se esquecer de você? Eu todavia jamais me esquecerei de você. Talvez você o trate como filho, ou melhor, ele te trate como filho e você o trate como pai, ou ele trate você como irmão e você o tem tratado como irmão também, o irmão que você nunca teve, aquela pessoa próxima, aquela pessoa querida, aquela pessoa que você tem como um amigo chegado. Talvez ele represente isso para você. Enfim, talvez cada um aqui tenha uma visão a respeito dele. Eu não quero interferir a sua opinião em relação a quem ele é, o que ele significa, o que ele representa para você. Só que na minha concepção, Jesus, ele já está bem definido. Eu sei quem ele é, eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que ele tem feito pela minha vida, assim como você também sabe de onde ele te tirou, assim como você também sabe quem ele é para você, o que ele significa para você. Infelizmente, em contrapartida, para muitos aqui nessa noite, Jesus é apenas o líder de uma religião, dono de uma igreja, a qual você veio participar de apenas mais um culto. Para mim não, o arquiteto do universo está presente aqui nessa noite. Na minha concepção, eu sei quem ele é, eu sei o que ele significa para mim, eu sei o que ele representa na minha própria existência. Eu gostaria de compartilhar aqui em algumas frases simples, porém significativas, aquilo que ele representa em sua totalidade para mim, para a minha vida. Porque, em primeiro lugar, para mim, Jesus, ele é absolutamente necessário. A minha concepção de Cristo nesse momento da minha vida é essa: para mim Jesus é absolutamente necessário. Veja que eu disse absolutamente, eu não disse apenas necessário, eu disse absolutamente necessário, porque necessário para mim são muitas outras coisas. Por exemplo, esse copo de água aqui para mim, esse copo de água aqui para mim é necessário. Vocês sabem que o nosso organismo ele é composto de 70% de líquido, ou seja, água. E se eu deixar de ingerir esse líquido aqui, eu simplesmente deixo de existir, eu morro. Não tem ninguém aqui que não precise disso, que não necessite disso aqui. Então isso aqui para você é necessário. Uma outra coisa que para mim é necessária é a comida que eu estou ingerindo, a comida que eu como. Ela para mim é necessária, porque dela eu consigo, meu corpo extrai as vitaminas que são fundamentais para que essa máquina aqui continue funcionando. Então a comida para mim também é algo necessário. Por exemplo, necessário para mim são as roupas. Isso aqui que eu estou vestindo cobre a minha nudez, me aquece
no inverno, no frio. Então as roupas também são necessárias. Você, para mim, do ponto de vista humanitário, humanista, o homem, o ser humano, para mim também é necessário, porque nós, o homem é um ser gregário, ou seja, foi criado por Deus a fim de viver em grupos, e tal associação se faz necessária, do ponto de vista que individualmente só seriam estabelecidas algumas metas se fossem realizadas em grupos, porque individualmente seriam impossíveis de serem alcançadas. O ato de procriar é um deles. Então o homem é necessário, o ser humano para mim é necessário. Então, por esse ponto de vista, muitas coisas me são necessárias, mas eu disse aqui que para mim Jesus não é necessário. Necessário para mim é a água, necessário para mim é a comida, necessário para mim são as roupas, necessário para mim é você. Para mim Jesus é absolutamente necessário. Necessário para mim é o ar que eu respiro. Não tem nenhum peixe aqui nessa noite, não estou vendo nenhum peixe de Bíblia debaixo do braço. A gente precisa de ar, necessitamos dele, mas para mim Jesus é mais do que o ar. Ele não é apenas necessário, para mim Jesus é absolutamente necessário, porque eu poderia ter todas estas coisas, mas se eu não tivesse Jesus, eu não teria nada. Eu digo a vocês com toda certeza que para mim, a minha vida sem Jesus, ela não teria sentido, ela não teria um significado. E eu reconheço isso agora, nessa etapa da minha vida, que eu poderia ter muitas outras coisas, mas se eu não tivesse Jesus, o absoluto necessário, eu não teria nada, eu não seria ninguém. Jesus é tão importante, os historiadores escreveram a respeito dele que se ele não existisse, haveria necessidade de inventá-lo, tamanha a sua importância no contexto histórico, porque Jesus não é apenas necessário, ele é absolutamente necessário. E Pedro reconhece essa necessidade absoluta. No momento em que Jesus estava pregando e falando a respeito das grandezas do céu e também das dificuldades que envolvem o difícil caminho que leva até essa conquista, de modo que muitos abandonavam o caminho. Aí Pedro chega até Jesus e diz: bom mestre, há um grande número de desertores, gente que está simplesmente virando as costas para aquilo que o Senhor ensina. E Jesus disse: Pedro, se você quer ir embora, vá também, a porta está aberta. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Ele disse: para onde eu irei, se o Senhor para mim é absolutamente necessário? Eu vou para onde, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Antes de conhecê-lo, quem eu era, um simples pescador, eu não valia nada, minha vida não fazia sentido. Para mim, eu era apenas uma peça nessa engrenagem toda. Eu funcionava como todos funcionam, eu era parte de uma máquina desse sistema, eu era programado apenas para cumprir tarefas no meu dia a dia. Eu acordava cedo, preparava as minhas redes, ia ao mar, lançava as minhas redes, fazia o meu empenho, desempenhava o meu papel, voltava para casa, trazia para minha família o sustento, e no outro dia era programado para fazer as mesmas coisas. E perceba que nesse mundinho que nós vivemos, o ser humano se resume a apenas isso, a fazer as coisas que ele já está programado para fazer. E cada um de nós fazemos assim também. Quem trabalha cumpre o seu papel na empresa, quem não trabalha, mas trabalha em casa, e às vezes muito mais do que o marido que trabalha registrado, acorda, lava a louça, passa uma vassoura no chão, enfim, somos programados para fazer aquilo que todo ser humano faz. Mas quando conhecemos Jesus, veja, ele muda a nossa vida, e um simples bater cartão passa a ser algo prazeroso. Passar uma vassoura, lavar um prato, mas louvando o nome desse Deus que muda a minha existência, faz com que eu me torne o ser humano mais feliz desse mundo. Sabe por quê? Porque eu tenho aquele que pode todas as coisas, eu tenho Jesus, eu tenho aquilo que supre as minhas carências. Ele para mim não é apenas necessário, é absolutamente necessário. Sem ele eu não sou nada, sem ele eu não sou ninguém. Se Jesus não estivesse presente aqui nessa reunião, o congresso de vocês seria apenas mais um ajuntamento de gente que não teria nada de bom para fazer, gente que viria aqui apenas para reparar na roupa uns dos outros.
outros não, mas se estamos aqui é porque Ele é necessário, não apenas necessário, mas absolutamente necessário. Então toda a honra, toda a glória, tudo aquilo que foi feito, está sendo e se fará, cabe a Ele toda a exaltação, porque Ele é absolutamente necessário. Mas não apenas necessário, mas também acessível, porque na minha concepção Jesus, além de ser absolutamente necessário, Ele também é instantaneamente acessível. Sabe o que isso significa? Que conforme Jesus, a visão dele, aquilo que Ele representa, aquilo que Ele nos deixa como legado, nós temos hoje o direito, deixado por Ele, de entrarmos na presença de Deus com toda a liberdade. Hoje, esse Jesus instantaneamente acessível nos dá o direito e o privilégio de entrarmos até a sala do banquete, até o trono da graça de Deus e termos um contato direto com o Criador. E esse privilégio foi conquistado na cruz do Calvário, porque antes disso, não pensem vocês que nós, particularmente nós gentios, porque eu não estou vendo nenhum judeu aqui nessa noite, não, aqui nós somos gentios, nascidos como gentios, distantes de Deus, de sua misericórdia, de sua vontade, porque na visão de João, o evangelista, Jesus não veio nem para mim, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quando o receberam, aí eu entro, é aí que esse pobre gentil que não valia nada, é aí que você que estava distante das promessas, longe de Deus, tido como um cão, um ímpio, simplesmente um gentil entra, mas todos quanto receberam, Ele os deu o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Mas lá no passado não era assim, ninguém tinha o direito de entrar na presença de Deus, era apenas um homem, o sumo sacerdote, e uma vez por ano ele tinha esse direito de entrar no local chamado Santo dos Santos, de oferecer um sacrifício a Deus, representando toda aquela gente. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, Ele dá o seu brado, dizendo: está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, de modo que hoje o autor aos Hebreus escreve dizendo que um novo e vivo caminho foi aberto. E hoje a única coisa que nós precisamos é de ousadia para entrarmos na presença de Deus com liberdade, porque o que falta é isso, ousadia. Porque tem gente que diz: eu não tenho esse direito, eu não tenho esse privilégio. Quem sou eu para entrar na presença de Deus? Você tem sim esse direito, você tem sim, porque foi Jesus quem comprou para você esse direito. Então nesta noite não fique passeando lá fora no átrio, não, venha aqui para o Santo dos Santos. Nessa noite não fique apenas no santuário, mas entre dentro do santo, do lugar santíssimo, e venha ter um encontro direto com Deus, porque Jesus nos comprou esse direito. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não passar por esse caminho. Jesus sempre foi assim, instantaneamente acessível, tanto que Ele disse para Pedro: eu dou para você uma chave, eu entrego nas suas mãos essa chave, com ela você vai fazer um contato direto com os céus, de modo que aquilo que você ligar aqui nessa terra, instantaneamente será ligado lá no céu, e o que você liga no céu será ligado aqui nessa terra, porque Jesus é assim, Ele é instantaneamente acessível. Eu vejo Ele ensinando, e Ele era tão acessível que até as crianças tinham acesso a Jesus, porque naquele tempo era assim, quando os grandes mestres estavam fazendo uso da palavra, transmitindo os seus ensinamentos, eles eram tidos como intocáveis, ninguém podia chegar nem perto deles. Aí Jesus está lá num belo dia, discursando, falando das grandezas do reino de Deus. Aí uma meninada toda chega em volta de Jesus, um senta no colo dele, o outro chega bem pertinho e fica bem coladinho, pertinho do mestre. Aí os discípulos ficam perplexos com aquela visão e dizem: não, isso aí não pode acontecer, isso aí vai prejudicar a credibilidade, vai afetar, abalar a credibilidade do nosso mestre, onde já se viu um grande mestre ladeado de crianças. Isso não pode, é inadmissível, arranca essa meninada daí. Aí Jesus disse: não, eu sou completamente acessível, de modo que eu dou acesso
até mesmo as crianças. E se vocês não se fizerem como elas, o reino de Deus não é para vocês, porque para entrar lá em cima, vocês têm que se fazerem como uma dessas crianças aqui, porque ele era completamente acessível, ele não negava acesso para ninguém. Você já viu essas plaquinhas que eles colocam em determinados locais por aí? Acesso restrito, ou seja, só entra quem tem crachá, só entra quem tem autorização, só entra quem tem o aval dado pelos superiores. Mas para entrarmos na presença de Deus, não, o acesso é ilimitado, o acesso é irrestrito, ou seja, não há restrições. Você pode, é tão simples que o próprio Jesus disse: quer ter contato com Deus, não precisa de muita coisa. Vai lá no teu quarto, fecha a tua porta atrás de você e começa a falar com Deus, e você vai ter um contato direto com Ele, porque Ele é instantaneamente acessível. Tão acessível que lá vinha uma mulher sirofenícia, uma cananeia, vindo atrás de Jesus, e os discípulos: olha, despede essa louca, ela está importunando o mestre, ela quer ter acesso, mas não pode. Acesso aqui é restrito, porque o pão que Ele deu, que Ele está pronto para distribuir, não é para sirofenícios, não é para cães, não é para ímpios, para gentios. Jesus disse: eu abro acesso para ela também, porque vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Ele era assim, instantaneamente acessível, todos tinham acesso a Ele, até mesmo os leprosos, que eram tratados para fora das portas da cidade, e quando eventualmente entravam na cidade, eles tinham que vir carregando aquele manto pesado de linho, cobrindo do alto da cabeça a planta dos pés. Eles tinham que vir dizendo leproso, ou seja, era a deixa de que ele tinha uma doença que era tratada como contagiosa naquele tempo. Então as pessoas se afastavam dele. E aí, tão belo dia, Jesus está subindo uma ladeira, acompanhado de uma grande multidão. Aí de repente um leproso lá na ponta, lá em cima, ele só diz a seguinte frase: leproso. Pronto, foi a deixa para que a multidão abrisse passagem. Mas Jesus não, o caminho, a verdade e a vida ficou ali, completamente, instantaneamente, absolutamente acessível. Ele era o acesso. Mas não, alguém diz para esse sujeito aí que esse é o meu caminho, eu vou passar por aí. As pessoas dizem: Jesus, mestre, ele é leproso, deixe que ele siga o seu caminho. E Jesus: não, eu sou completamente acessível, venha, o caminho, a verdade e a vida. E ele vem descendo, e Jesus: pode vir, avise a ele que eu sou leproso, lepra, eu vou passar, pode descer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nessa noite, Jesus, que é completamente acessível, está presente aqui em nosso meio. Talvez você não tenha acesso a muita gente importante por aí, mas e daí? Todos os dias você tem contato direto com o arquiteto do universo. Você quer mais intimidade do que isso? Você quer uma honra maior do que essa? Não, você é importante sim, porque você tem acesso direto ao Deus Todo-Poderoso. Eu trabalho num local que, para ter acesso aos superiores, é uma burocracia tão grande. E às vezes eu vejo gente que trabalha comigo da equipe, gente que tem uma visão tão pequena do que representa o ser humano, ou seja, uma visão tão medíocre, tão simplista daquilo que um homem representa. Tem gente que, quando chega perto de um cara endinheirado, parece que ele se sente tão subalterno a posição do sujeito que ele se auto-humilha, ele até gagueja diante de um cara que tem dinheiro. Mas se o cara que tem dinheiro ficar 3 dias sem tomar banho, vai cheirar igual ao mendigo debaixo da marquise. Depois que morre, vai para o mesmo buraco. Eu vejo alguns dos companheiros da equipe: olha, a gente vai falar com fulano de tal. Aí ele já começa a tremer todo e tal. Aí chega o fulano de tal, tão pequeno aos olhos de Deus, tão insignificante aos olhos do Pai. E você tem contato direto com Ele todos os dias, e se faz um ser tão diminuto, tão pequenininho. Às vezes você se olha no espelho e diz: quem sou eu? Vou dizer quem é você aqui nessa noite. Sabe quem é você? Você é um sujeito tão importante,
Você acha que é fácil marcar uma audiência com a nossa presidenta, a ilustríssima senhora Dilma Rousseff? Não, é dificílimo, ainda mais nesse momento de crise que o nosso país enfrenta, nessas manifestações. Chega lá dizendo: olha, eu preciso marcar uma audiência com a nossa presidente. Chega lá pedindo isso. Nunca, jamais, você nunca vai tomar um cafezinho com a Dilma. Aí você se acha: eu tomo café com Jesus, eu almoço com Jesus, eu janto com Jesus, eu vivo com Jesus, porque Ele está em mim, eu estou nele, Ele faz parte da minha essência. O Espírito de Deus está dentro de você. Você não é qualquer um, você tem contato direto com aquele que tem a lamanaia, tem a caia da chumininaia, criou as estrelas do firmamento e deu nome a cada uma delas. Você é alguém importante, sim. Você é importante, sim. Então, a partir de hoje, não se meça pelo valor das outras pessoas, se meça pelo valor que Ele te dá, porque você é importante. Então pare de ficar andando de cabeça baixa como se fosse um Zé Ninguém. Você é importante, minha irmã. Você é alguém, meu irmão. Então olhe nos olhos do seu irmão, de cabeça erguida, naquela, assim, e diga para ele: você tem valor, meu irmão. Diga para ele: você tem valor, meu irmão. Diga para ela: você é alguém. Você tem valor. Você não é um número apenas. Você não faz parte de uma estatística. Você não é apenas mais um membro dessa igreja. Não, você é alguém. Então levante a sua cabeça. Não deixe ninguém te medir por aquilo que você aparenta ser, mas creia que você é muito mais do que te enxergam. Sabe por quê? Porque dentro de você habita o Criador do universo. A essência de Deus foi compartilhada com você. Então levante a cabeça e creia que nessa noite aqui você está falando, conversando diante do Todo-Poderoso. Ele é acessível. Tem gente tão repugnante que não gosta nem de ser tocada. Jesus se deixava tocar pelas criancinhas. Tem gente que diz: não me toque, eu não gosto de contato físico. Olha, não chegue perto de mim. Segurança, por favor, tira daqui, abre o caminho aqui. E Jesus era tão acessível que Ele disse: tem que passar por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele não é apenas acessível, Ele também é totalmente suficiente, absolutamente necessário, instantaneamente acessível e totalmente suficiente. Sabe o que isso significa? Que Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é suficiente. Aquilo que Paulo escreveu aos Gálatas, perguntando a eles: quem foi que fascinou vocês ao ponto de vocês quererem um outro Jesus? Esse para mim já basta, está de bom tamanho. Eu só quero o meu Jesus e mais nada, porque Ele é suficiente. Paulo entendeu essa verdade no dia em que ele fraqueja e ora 2 ou 3 vezes pedindo: Deus, retira da minha carne esse espinho, porque eu não aguento mais, ele me enfraquece, de modo que eu queria ser um Paulo muito mais forte, mas não sou. E nisso eu aprendo que eu não sou aquilo que queria ser, mas graças a Deus que eu também hoje não sou aquilo que eu fui lá atrás no passado, porque sou transformado de glória em glória, e a cada dia que passa, mesmo não sendo aquilo que quero ser, sou diferente daquilo que fui lá atrás, porque Deus tem mudado a minha vida a cada dia. Mas Paulo não queria ser o mesmo e pede: Deus, tira da minha carne esse espinho. Sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Se você pega um texto original e compara com as traduções contemporâneas, você vai ver um disparate, ou seja, há uma grandeza de diferença entre um texto e outro, porque lá atrás, nos manuscritos mais antigos, na primeira versão que nós tratamos como original, sabe o que Deus responde para Paulo? A minha graça te é suficiente. Ou seja, ela é suficiente para você, de modo que você não precisa mais de nada, ela supre as suas necessidades. Deus, está doente, mas a minha graça supera isso daí. Deus, eu não suporto mais, suporta. Você vai superar, porque eu sou suficiente para você. Você não precisa de mais nada, Deus, mas todos me abandonaram ao longo dessa jornada de fé, mas eu sou suficiente
suficiente para você, Paulo. E se você estiver comigo, e se eu estiver com você, isto já basta, porque eu serei o seu pão diário, eu serei a sua água, eu serei o seu ar, eu serei o sol que vai te aquecer, eu serei tudo para você, eu sou suficiente para você. Talvez você entrou aqui se sentindo assim sozinho, desamparado. A resposta de Deus para você é esta: eu sou suficiente para você. Você não precisa de mais nada, Ele é suficiente para você. Mas em quarto lugar, esse meu Cristo, esse Jesus, que quando Ele pergunta: e vós, o que você tem a dizer ao meu respeito? Pedro respondeu para mim: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu diria para ele: para mim o Senhor é singularmente satisfatório. Ou seja, além de ser absolutamente necessário, instantaneamente acessível, totalmente suficiente, para mim também o Senhor é singularmente satisfatório. Eu não disse apenas satisfatório, singularmente, porque singular é aquilo que não há outro igual. Ou seja, Jesus é o único que pode satisfazer todas as nossas necessidades e anseios. Ele satisfaz como ninguém. Hoje, muito mais do que ontem, a gente vê nos jornais: fulano de tal, milionário, meteu uma bala na cabeça e tirou a própria vida. Por que isso? Ele tinha grana, mas não tinha aquilo que satisfaz a alma. Billy Graham, uma certa feita, escreveu dizendo que todo ser humano tem um vazio dentro do peito que só pode ser preenchido através do amor do Pai. Ou seja, ninguém satisfaz como Jesus. Tem alguém aqui em nosso meio, um pródigo? Eu quero saber se tem um pródigo aqui em nosso meio. Alguém que era crente, se afastou e depois voltou para a igreja e está firme aqui na presença de Deus. Tem alguém que já se afastou aqui e retornou à casa do Pai? Deixa eu ver, tem uma, tem mais alguém aqui, duas, três, enfim, tem bastante gente. Glória a Deus pela sua vida, porque você voltou para a casa do Pai. Mas quando você teve esse desprivilégio, esse desprazer, esse desgosto de se afastar da presença de Deus, você entendeu que lá fora nada poderia suprir a sua carência, a sua necessidade, e por essa razão você voltou. Não foi por isso que você voltou, porque lá fora você entendeu que nada nesse mundo poderia te satisfazer como Deus te satisfaz. A alma do ser humano precisa de Deus. Ele pode beber das águas turvas do pecado, mas somente Deus pode saciar a nossa sede. E porque eu estou dizendo aqui nesta noite, porque eu senti de Deus agora, de falar isso para a gente que está aqui em nosso meio, que está dizendo: Deus, eu não aguento mais. E se estas minhas carências não forem supridas, se essa minha necessidade emergencial não for satisfeita, eu vou abrir mão de tudo. Não aguento mais, eu vou embora da tua casa, porque a luta é muito grande. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você pode até ir, mas nada lá fora naquele mundo vai poder satisfazer a sua alma. Fique aqui na casa do Pai, fique aqui na presença de Deus, porque aqui na presença dele tem pão para você, tem água para você. Muitas serão as lutas, mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estarei com você todos os dias até a consumação do céu. E outra, olha aqui para mim, você vai fazer o que lá fora se nem o mundo te quer mais? Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não tem mais cara de mundo, meu irmão. Não tem. Você não tem mais cara de mundo. Eu dirigi uma igrejinha, pastor em uma igrejinha que era bem pequenininha, aqui pertinho, Rua 12, no Parque São Rafael. Na época que eu era do Ministério do Belém, era uma igrejinha bem pequenininha. E logo quando eu assumi, tinha pouquinha gente. Um rapaz me procurou e disse: Márcio, é o seguinte, eu estou indo embora da igreja. Eu disse: mas o senhor vai para onde? Eu disse: não, eu estou me afastando, não aguento mais. Eu disse: mas você deixou para fazer isso logo agora que eu assumi a igreja? É marcação comigo? O que foi? Ele disse: não, é porque eu já venho carregando essa coisa toda, com a retirada do nosso pastor que saiu de uma forma abrupta, eu decidi ir embora também. Foi a deixa, a gota d'água. Digo: rapaz, fica aí, a gente vai lutar junto, soma comigo. Ele disse: não teve jeito, se afastou. Mas eu dei uma palavra para ele. Eu disse: é o seguinte, o rapaz novo, cara de crente, jeitão de crente, você pode até se afastar, mas tem um porém. Você
você já não tem mais jeito de mundo, cara de mundo. Você vai sentir tanta falta da presença de Deus que você vai voltar rapidinho. Ele disse: pastor, não sei não, esse aqui não é mais o meu lugar. E foi embora. 2, 3 semanas depois, eu estou pregando um culto de domingo à noite. Ele chegou, sentou no último banco e chorou a palavra inteira. Eu não fiz nenhum apelo, porque senão ele ia achar que eu estava fazendo aquilo em função dele. Eu disse: não, não vou nem fazer o apelo. Terminei de pregar, encerrei o trabalho. Ele veio na frente chorando, me deu um abraço. Disse: irmão Márcio, me aceita de volta aqui. Eu disse: você nunca deixou de ser daqui, aqui é a tua casa, essa aqui é a tua família. Eu disse: olha, mas é o seguinte, irmão, sabe por que eu voltei? Porque nem o mundo me quer mais. Eu disse: como assim? Ele disse: olha, bem que eu tentei me enturmar, voltei. Quando cheguei lá, sabe o pessoal que andava no passado, tentei me enturmar, e quando eu cheguei, eles disseram: rapaz, vai procurar a tua turma, essa aqui o teu tempo já passou, você não faz mais parte desse movimento. Eu disse: como não? Agora eu me afastei da igreja, eu vou andar com vocês de novo, vou somar de novo com vocês. Eles disseram: não, você já, outra, você vai queimar o nosso filme, porque quem sabe que você foi da igreja, vai ver você andando conosco, vai achar que a gente é crente também. Então a igreja é o teu lugar. E outro, você já não tem mais cara de mundo não, volta para a igreja. Você agora tem cara de crente, jeito de crente. Esse aqui não é o seu lugar. De modo, irmão Márcio, que hoje eu estou aqui, o Senhor me aceita de volta. Então eu digo e repito: você vai fazer o que lá fora? Se você já não tem mais cara de mundo, jeito de mundo, a sua mente é diferente, você é diferente, você foi marcado, selado pelo Espírito de Deus. Então vem a luta que vier, as dificuldades, as provações, permaneça no lugar aonde Deus te colocou, porque aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar. Você já não tem mais cara de mundo, meu irmão. Você já não tem mais jeito de mundo, meu irmão. Enfim, Ele satisfaz como ninguém. É por isso que nós estamos presentes aqui nessa noite. É por isso que nós estamos aqui nesse lugar, porque somente Ele pode nos satisfazer. E por fim, Ele não é apenas necessário, Ele não é apenas acessível, Ele não é apenas absoluto, o suficiente, Ele não é apenas satisfatório, mas Ele é também imutável, ou seja, Ele não muda jamais. E é por essa razão que eu amo a esse Deus que tem em si essa qualidade tão maravilhosa, ou seja, a sua imutabilidade. Ele não muda em sua essência, não há variações na essência de Deus. O que Ele foi no passado é hoje e sempre será, de modo que Ele é eternamente imutável. Já pensou se Deus sofresse de crise de meia-idade? Já pensou se Deus sofresse de crise de identidade? Quem sou eu? Já pensou se Deus sofresse de crise de amabilidade? Hoje eu gosto de você, hoje porque você pecou, não gosto muito não, hein? E você anda na linha, se não vou deixar de amar você. Não, Ele nos amou no passado, nos ama hoje no presente e sempre nos amará. Deus não muda em toda a sua essência. Ele te amou quando você ainda era um pecador. E hoje eu vejo uma mentalidade de Deus tão deturpada na cabecinha de muitos crentes que acham que o nosso Deus é um Deus severo, punitivo, vingativo. Semana passada, conversando com minha irmã, ela disse: irmão Márcio, Deus mata. E se esse fulano aí, falando em relação a um sujeito que se afastou da presença de Deus, ela disse: olha, se ele não se acertar, Deus já falou para mim que ele vai descer à sepultura como se Deus bebesse sangue no café da manhã. Eu tenho nojo desse Deus, eu detesto esse Deus, eu não suporto falar desse Deus que foi criado na mentalidade emburrecida de muita gente que acha que Ele é apenas um Deus vingativo que mata. A Bíblia diz que Ele não sente prazer sequer na morte de um ímpio, que dirá na morte dos seus santos. Não, o Deus que eu conheço é o Deus que ama. O Deus que eu conheço é o Deus que preferiu pagar o preço na cruz, morrendo, calado, se entregando por amor a mim e a você, do que ver a criação gemendo de dor. O Deus que eu conheço é o Deus que deixa as 99 no aprisco e vai lá em busca da desgarrada. O Deus que eu conheço é o Deus que não fica dentro da casa, mas vai lá para o portão e fica de braços abertos, dizendo: vem meu filho, eu estou te esperando, vem meu amado, eu estou aqui à sua espera. Esse é o Deus que eu sirvo. Agora tem gente que diz: não
meu Deus é o Jeová Jiré, o Deus da batalha, o Deus que mata. Esse Deus eu desconheço, esse Deus eu não tenho nem um pingo de vontade de adorá-lo. Esse Deus para mim está descartado de todas as possibilidades de um dia ser o meu Deus. Ele não faz parte da minha cartilha. Não aprendo desse Deus, não bebo da água desse Deus, não quero nenhum tipo de relacionamento com esse Deus. Mas infelizmente esse é o Deus de muita gente em nosso meio. Nessa noite, o Deus que não muda é o Deus que está presente aqui em nosso meio. E esse Deus que não muda é o teu Deus, é o nosso Deus. Mas eu pergunto, e você? Quem você diz que Ele é? O que Ele representa para você? E vós, disse Jesus, quem dizeis que eu sou? Eu sei que cada um aqui de vocês, das irmãs, dos jovens, até mesmo dos obreiros, até de gente que não é evangélica e está presente aqui em nosso meio, porque não há desassociação da minha imagem em relação a Ele e da tua. Não, cada um aqui tem uma visão em relação a Jesus. Então se eu perguntasse para você, e até mesmo para muita gente aqui da Bíblia, quem foi Jesus, o que Ele representou para essa gente toda, é certo que cada um deles teria uma visão em relação a Ele. Aí eu pergunto para Abraão, como se fosse uma entrevista, um cara a cara: e aí, Abraão, quem foi Jesus para você? É óbvio que ele me diria: olha, olhando por esse prisma hoje, interpretando ele pelo meu ponto de vista, Jesus para mim foi o cordeiro que substituiu Isaac. Para Agar e Ismael, no vale de Berseba, ele foi a providência, o socorro divino. Para Ismael, ou melhor, para o profeta Samuel, ele foi a pedra, aquela pedra de auxílio que ele levanta e diz: Ebenezer, essa é a nossa pedra de auxílio. Para Moisés, ele foi o legislador daquela gente, o Deus que abriu o mar vermelho. Essa foi a visão de Moisés em relação a ele. Já para Josué, quando viu, ele teve uma outra visão, interpretou ele de outra forma. Josué disse: para mim o Senhor é o príncipe dos exércitos celestiais. Davi, quem foi ele para você, Davi? Para mim, ele é o meu bom pastor. E para você, Salomão, para mim, ele é o lírio dos vales. Para mim, ele é a estrela da manhã, o amado da sua noiva. Para mim, ele é tudo isso e muito mais. E para você, Daniel, quem foi Jesus para você? Para mim, ele foi aquele que me acompanhou, velou a minha vida uma madrugada inteira numa cova de leões famintos. Para você, Sadraque, Mesaque e Abednego, para nós, ele foi o quarto homem da fornalha, aquele que andou conosco e não nos deixou queimar nem um fio dos nossos cabelos. Para você, Mateus, para mim, ele foi o Messias que esse povo tanto desejava. Já Marcos tinha uma outra visão dele. Marcos não enxergava Jesus como rei, Marcos enxergava Jesus como um servo, obediente até a morte e morte de cruz. Lucas, que era médico, se compara a ele, o médico da alma aflita, e diz: para mim, ele é o médico de cada alma doente dessa terra. Já João tinha uma outra visão de Jesus. João não enxergava Jesus como rei, não enxergava Jesus como Messias. Para João, Jesus não era servo, não era médico, nada disso. Para João, Jesus era um amigo íntimo e pessoal, que na última Santa Ceia, ele colocou a cabeça no peito dele e ouviu as batidas do seu coração. Já João Batista, quando olhou para Jesus e disse: gente, me escute aqui, sabe quem ele é? Aquele sujeito que está vindo ali, para mim, sabe quem ele representa para mim? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para você, Lázaro, para mim, ele é a ressurreição e a vida. E para você, Jairo, para mim, ele foi aquele que ressuscitou a minha filha quando ela estava morta, quando ela estava lá no mundo das trevas, no mundo da escuridão. Quem ele é para você, o que ele representa para você. E você que estava lá 38 anos junto àquele poço, para mim, ele foi o único que me deu atenção. E para você, cego de Jericó, filho de Barjonas, quem ele foi para você? Para mim, ele foi aquele que, quando eu estava clamando, ele parou aquela multidão e ele chamou meu nome e disse: vinde a mim e eu restaurarei a sua visão. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que está presente aqui nesta noite. Quem ele é para você, o que ele representa para você. E vós, quem dizeis que eu sou? O que Jesus é para você? Jesus não é apenas
apenas líder de mais uma religião chamada cristianismo, não. Ele é muito mais do que isso. E para você, quem é Jesus? Para mim, sabe quem Ele é? Eu vou compartilhar com vocês algo pessoal aqui. Eu perdi meu pai, eu tinha 12 para 13 anos. E eu tinha uma carência enorme, uma falta dessa entidade paterna. O ente paterno me fazia tanta falta. Eu queria muito ter um pai. Eu queria muito ter ouvido essa frase do meu pai: filho, eu te amo. As lembranças que eu tenho do meu pai são tão vagas que às vezes eu forço para tentar lembrar do rosto dele, quem ele era, de um abraço dele, e às vezes eu não consigo. Sabe quem foi ele para mim? Quem é ele hoje para mim? Meu Deus, eu não consigo sequer chamá-lo de Deus. Chamo apenas por respeito de Senhor. Senhor para mim são os mais velhos que respeito, tenho todo respeito e carinho por eles. São os meus superiores. Como sou subordinado, trato eles como Senhor, Senhor fulano de tal, bom dia, Senhor fulano de tal, boa tarde. Os meus superiores são senhores para mim, que exercem influência, função de domínio, de autoridade. Agora eu não consigo tratá-lo como Senhor, porque para mim é algo tão distante. Parece que eu estou tratando com um ser que é intocável. Não. E infelizmente tem pessoas no nosso meio que tratam ele apenas dessa forma. Gente que parece que foi feita em série, saiu de uma mesma fábrica, está tudo ali, feito em produção em massa. Até as orações são iguais. Vamos orar pela irmã fulana de tal que está internada lá no hospital entre a vida e a morte. O sujeito pega o microfone aqui: soberano Deus e eterno. Agora vamos orar pelas ofertas: soberano Deus e eterno. Vamos orar pela ministração da palavra: soberano Deus. Não, eu não consigo tratá-lo assim. Meu tratamento com ele é pai, papai e paizinho. Eu não consigo às vezes nem chamá-lo de Deus, porque Deus, na variação das ideias, isso é tão vago. Tem até uma pessoa aí, quando você vai dizer assim, a paz do Senhor, diz: não, é a paz de Deus. Senhor não, Senhor existem muitos. Aí dá vontade de responder: o Deus também. Existem tantos deuses por aí. A Bíblia cita vários deles: Dagon, Eglon, Astarote, Diana dos Efésios, e dentre tantos outros deuses. Eu consigo apenas chamá-lo de papai ou paizinho. O pai que eu não tive se revela a mim, e hoje eu enxergo ele apenas como pai. E vós, quem dizeis que eu sou? Você entendeu o porquê dessa pergunta? Não importa qual é a imagem que você fez dele, o que importa é que você precisa entendê-lo, a sua maneira de interpretá-lo. Você tem que saber quem ele é para você, o que ele representa para você. Tem gente que, se eu desse a oportunidade de dizer quem ele é para você, você diga: para mim, ele foi aquele que, quando eu estava desenganado pelos médicos entre a vida e a morte, ele entrou dentro daquele hospital, ele tirou os tubos, desligou os aparelhos e disse: eu dou vida para você, eu sopro novamente nas tuas narinas o fôlego de vida. Quem ele é para você, o que ele representa para você. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa palavra é para você. Essa é para você que nessa noite, que entrou aqui tentando entender quem ele é. A partir dessa pregação, essa mensagem vai mudar a sua concepção em relação ao próprio evangelho que você viveu até hoje. Até hoje você vivia um evangelho de faz de conta, achando que Jesus era apenas um líder de mais uma religião. Não, ele é muito mais do que isso. Entenda, ele precisa ser alguém para a sua vida, ele precisa ser alguém para você. Jesus não é apenas uma imagem que está no altar, que deve ser venerado. Não, ele é muito mais do que isso. É algo íntimo, pessoal, é uma relação. E a minha que eu tenho com ele é de filho para pai e de pai para filho. Então quem ele é para você, o que ele representa para você, eu não sei, é um particular entre você e ele. Mas eu gostaria de pedir que você ficasse em pé nesse momento, por gentileza. E vós, quem dizeis que eu sou? Não importa a resposta dada pela multidão, o que eles acham a respeito de mim. Eu quero saber de você, o que você diz que eu sou, o que eu represento para a sua vida. Eu gostaria de pedir que você, com muito carinho e respeito, desse um abraço no seu irmão e dissesse para ele: meu irmão, você tem um pai. Você tem um pai, meu irmão.
Você é filho, filha. Você não está desamparado. Diga a ele, você não está desamparado. Você tem um pai. Você tem um pai. Um pai que ama, educa, zela, guarda. Você não está sozinho, irmão. Você tem um pai. Você pode quebrar a cara tantas vezes no chão da vida, mas você tem um pai que te levanta. Você tem um pai. Você pode ter entrado aqui nesta noite arrebentado pelas dificuldades. Você pode ter entrado aqui moído pelas situações da vida, mas você tem um pai que vela por você. Você pode ter entrado aqui se arrastando, segurando as cordas da graça, mas você tem um pai que não vai abrir mão de você. Olha aqui para mim, é certo que esse aqui que vos fala já desistiu dele mesmo tantas vezes que nem me lembro mais quantas foram, mas se ainda estou aqui é porque esse pai não desistiu de mim e ele também não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Tome assento por gentileza. Eu rapidamente gostaria de saber se há alguém aqui em nosso meio, você que gostaria de ter esse Deus como Pai. Não é apenas uma religião, eu vou aceitar Jesus, a religião dos crentes. Não, ele não faz parte, não é um líder de mais uma religião. Ele é Senhor, Pai, Deus, Messias, servo, Rei, enfim. Eu não sei o que ele representa para você. Para mim ele é Pai, simplesmente Pai. E se alguém aqui em nosso meio, ouvindo essa palavra, gostaria de aceitá-lo, de recebê-lo como Pai, você que é filho e que está aqui em nosso meio, que ouviu essa palavra, eu gostaria de saber se há alguém aqui, ou até mesmo você que se afastou da casa desse Pai, que ainda está lá no portão, te esperando de braços abertos. Essa palavra é para você também. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nestas condições. Levante uma de suas mãos e nós estaremos orando por você. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar a esse Deus como Pai, ou de se reconciliar com Ele? Se há, faça isso enquanto é tempo. Há alguém aqui? Levante suas mãos, diga: eu quero esse Deus como meu Pai, Ele precisa ser o meu Pai. Há alguém aqui? Faça isso enquanto é tempo. Há? Se não há, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Obrigado. Aleluia.